Então, nós vamos começando a live, espero que o professor Inácio Helfer possa participar ainda na segunda parte do nosso encontro. Sou o professor Denis Coitinho, coordenador do programa de pós-graduação em Filosofia da Unicinos, e passando aqui então para conversar sobre o nosso processo seletivo 2025-2, né? Estamos com inscrições abertas para o mestrado e doutorado até dia 14 de julho, né? As inscrições podem ser feitas pelo nosso site, né? Então, até 14 de julho, no site vocês têm à disposição o edital com todas as informações a respeito do processo seletivo e das bolsas. Nós temos 10 vagas para o mestrado e 10 vagas para o doutorado, né? As aulas iniciam em 1º de setembro, agora, de 2025. Importante dizer a todos, não é, que nós temos as bolsas ProEx na modalidade integral e na modalidade taxa, né? Essas são bolsas CAPES. Na modalidade 1, ou modalidade integral, o aluno recebe a bolsa, normalmente, como em qualquer outra universidade, como uma universidade pública, e ele recebe, né, um outro valor, que é o valor das taxas que repassa a Unicinos. Na modalidade 2, o aluno só recebe esse valor das taxas que é repassado ao Unicinos. Então, não é, de forma simples assim, significa que na modalidade 2, você acaba não recebendo nada, mas não paga nada ao Unicinos. E o perfil básico, não é, de quem procura esse tipo de bolsa, são aquelas pessoas que já têm algum tipo de renda, têm um trabalho, e ele pode exatamente conciliar o seu trabalho com o mestrado ou o doutorado. A modalidade 1, essa modalidade integral, então o perfil desejado são aqueles alunos que vão realmente se dedicar integralmente ao programa de pós-graduação, né, a sua tese, a sua dissertação. As bolsas, elas são distribuídas pela ordem de classificação no processo seletivo. Então, em geral, nós temos aí 3, 4 bolsas a serem distribuídas no mestrado e umas 2 bolsas, a 3, a serem distribuídas no doutorado, né? Então, elas são distribuídas pela ordem de classificação. Eles classificam em primeiro lugar, vai pegando exatamente as bolsas. Também queria comentar, falando do ProEx, né? Nós, além das bolsas ProEx, nós temos uma verba que é paga anualmente para nós, não é, gastarmos em custeio. Nós usamos, então, essa verba para apoiar tanto os professores como os alunos, né, os discentes, os mestrandos e doutorandos, sobretudo para apresentar trabalhos. Então, a ideia é de apoiar as pessoas para poderem fazer a apresentação de trabalho em eventos da área, né? Geralmente, a gente privilegia aqueles eventos que são internacionais, que até ocorrem no Brasil, mas que são internacionais, né? Então, a verba é dividida paritariamente entre professores e alunos, e a cota que os alunos têm para exatamente poder pedir anualmente é até R$2.000, né? Então, né, a verba é dividida paritariamente e os alunos, tanto mestrando como doutorando, pode anualmente pedir esse valor para participação em eventos, que vai cobrir passagem, diárias, né, nesse valor, nesse teto de até R$2.000. Sobre bolsas de estudo, queria comentar que é bastante importante também que você faz a inscrição, né, no site, e terminado o processo de inscrição, você tem que fazer o pedido das bolsas. Isso até aparece no edital. Eu queria ler, chamar a atenção isso. Fala assim, inscrições a bolsas de estudo. Verifique as informações sobre os editais de bolsas na página do curso e tem bolsas e financiamentos. As inscrições para bolsas de estudo ficarão disponíveis ao final da inscrição ao curso, na área do candidato. As inscrições para bolsas de estudos devem ser feitas à parte após a inscrição para a seleção no curso, no ícone específico para a solicitação de bolsa, que estará disponível na área do candidato. Observa-se que as inscrições para bolsas podem ser feitas em mais de uma modalidade. Orienta-se
assinalar todas as alternativas que possam atender ao candidato. Então, você terminou a inscrição, entra ali no pedido de bolsa e se aparecer, por exemplo, Bolsa ProEx integral, marca, Bolsa ProEx taxa, modalidade 1, clica. Bolsa modalidade 2, que é a taxa, clica. Se aparecer outras bolsas, cliquem também. Você pode pedir todas as bolsas que estão sendo ofertadas. Porque muitas vezes acontece que o aluno acha que só pode escrever em uma bolsa. Então ele coloca lá, então eu vou colocar a bolsa ProEx modalidade 1, que é sempre o número menor de bolsas que nós temos. E aí, no processo seletivo, ou você não tem a bolsa integral a distribuir, ou a pessoa não se classificou em primeiro lugar. Então, vai ter para ele disponível a bolsa modalidade 2. Mas ele não se inscreveu. Bom, aí nós não podemos distribuir essa bolsa. Então, esse ponto é bastante importante. Se inscrevam para todas as bolsas que estão disponíveis e depois que nós temos o resultado do processo seletivo, a gente vai ver que tipo de bolsa pode ser atribuída. Eu queria fazer, além dessas observações mais gerais, do processo de inscrição, inscrição a bolsas, fazer uma apresentação do nosso PPG de Filosofia. Ele é um programa de excelência que obteve nota 6 pela CAPES na última quadrienal, e agora nós estamos no processo de avaliação, nessa quadrienal que terminou em 24, então pegou os anos de 21, 22, 23, 24, e nós esperamos aqui, no mínimo, continuar com a nota 6. Temos todos os indicadores para isso. O nosso PPG ele tem uma história aí de 20 anos comprometidas com excelência acadêmica. E o nosso PPG está organizado da seguinte maneira: nós temos a área de concentração é filosofia e temos 3 linhas de pesquisa, que com certeza vão poder acolher você para desenvolver a sua investigação desejada. Então temos a linha de ética, que estuda temas de metaética, ética normativa e também ética aplicada, por exemplo, temas de bioética, questões de melhoramento humano, eutanásia, aborto, etc., direitos animais, ética ambiental, temas de ética da inteligência artificial. Os professores que trabalham nessa linha são 3. Temos o professor Marco Azevedo, que trabalha bastante aí com a temática da bioética, a questão também da saúde, ou filosofia da medicina, filosofia e saúde. É uma área bastante importante para o professor Marco. Temos o professor Matheus de Mesquita, que trabalha no campo da ética naturalizada, mas também ele é um especialista em autores como David Hume, Adam Smith. Eu, Denis Coitinho, também trabalho nessa linha de ética, e aí trabalho com temáticas de teorias da justiça, teorias das virtudes, como conciliar, inclusive, teorias contratualistas com teorias das virtudes, e atualmente tenho me dedicado a temas de aplicação, como ética da inteligência artificial, ética das mudanças climáticas, entre outras. A segunda linha é epistemologia, linguagem e ciência. Ela estuda temas de teoria do conhecimento, lógica, filosofia da linguagem, filosofia da mente, filosofia da ciência também, até temas de filosofia da religião. Uma área, uma linha que congrega áreas que são tradicionais dentro da filosofia, como a área de epistemologia, e também vai congregar aqui temáticas de fenomenologia e hermenêutica. Os professores que estão vinculados a essa linha são os professores Luiz Roden, Gabriel Ferreira e Celso Azambuja. O professor Luiz Roden, por exemplo, ele é um especialista em estudos em fenomenologia e hermenêutica. É um especialista em Gadamer. Atualmente, o professor Luiz Roden tem se dedicado a pensar os problemas da ética ambiental, as questões do meio ambiente, sustentabilidade a partir da perspectiva da hermenêutica. O professor Gabriel Ferreira trabalha com vários temas, por exemplo, ele é um especialista em Kierkegaard,
mas também trabalha com questões de metafilosofia. Atualmente tem um projeto sobre o pensamento inferencialista. Né? O professor Celso Azambuja trabalha nem com várias temáticas, mas tem trabalhado mais especificamente em questões da ética da inteligência artificial, né? Questões da transformação tecnológica, inteligência artificial, transhumanismo. Por fim, a filosofia social e política é a terceira linha do nosso PPG, e estuda temas de filosofia do direito, por exemplo. Temos lá, né, problemas de filosofia do direito, a questão da legitimidade do poder político, é um tema, digamos assim, praticamente tradicional nessa área, né, tanto do ponto de vista da legitimidade do poder político nacional ou internacional, teorias da justiça, direitos humanos, o problema das democracias atuais, né, da democracia representativa, que está num período de crise, né, políticas públicas, etc. Os professores que trabalham nessa linha são os professores Castor Ruiz, professora Márcia Jungs, professor Inácio Helfer, professor Hernan Ramírez. Né. O professor Castor Ruiz trabalha sobretudo com temas ligados à biopolítica. Né. Ele trabalha muito com autores como Michel Foucault, Agamben, né. Trabalha com temáticas também, mesmo a questão da justiça ambiental, né, a questão da algoritmização da vida, né, são temas bastante importantes das pesquisas do professor Castor. A professora Márcia Jungs, trabalhando seu projeto atual, né, é sobre a crise, ou as crises da democracia representativa, né, ela trabalha com autores aí, Nietzsche, um autor bastante influente nas suas pesquisas, também George Agamben, né? Mas ela tem, seu projeto atual de pesquisa é sobre a questão do fascismo, né, o neofascismo, como um problema para as democracias. Professor Inácio Helfer, que eu acredito que depois vamos tentar aqui fazer um novo contato com o professor, e a ideia do professor Inácio Helfer participar da nossa live, ele poder apresentar em maior detalhes seu projeto de pesquisa, que é sobre a teoria da ação em Hegel. Então, o professor Inácio, ele é um especialista em Hegel, inclusive eu acho que atualmente ele é o presidente da Sociedade Hegel do Brasil, né? Mas trabalha com temáticas também, teorias da justiça, teoria de Axel Honneth, por exemplo, né? Então, teoria crítica, também a questão do reconhecimento. E o professor Hernan Ramírez, ele trabalha com temáticas mais ligadas à política latino-americana, questões do neoliberalismo na América Latina, as mudanças que isso tem ocorrido no mundo do trabalho. Tá? É a pesquisa atual do professor Hernan. E aí também olhando como a inteligência artificial tem diminuído, digamos assim, tem transformado o mundo do trabalho, inclusive retirando muitos trabalhos, né, que eram tradicionais. Bom, acho que é interessante também para entender as linhas, né, que a nossa estrutura curricular, ela também se organiza a partir dessas linhas de pesquisa, que são as disciplinas. Mas antes eu queria fazer um comentário que a nossa estrutura curricular, ela é bastante flexível e bastante enxuta. Tá? Os alunos de mestrado precisam fazer 14 créditos apenas em disciplinas, que são disciplinas optativas. Tá? As disciplinas são de 3 créditos, isso vai dar 5 disciplinas optativas que têm que ser feitas, e depois, além disso, ele tem que fazer o seminário de dissertação, né, a publicação, o aceite de um artigo, a apresentação de um trabalho em evento, e 45 horas em participação em eventos. E aí, mais isso tem a proficiência na língua, e pronto, né? E aí a qualificação e a própria dissertação. Né? No doutorado, basicamente é a mesma coisa, mas apenas os alunos devem cursar 12 créditos nas disciplinas optativas. Então vai dar o total 3, 6, 9, 12, 4 disciplinas. A mais que isso, que são disciplinas que ele pode optar, e eu vou falar um pouco das disciplinas. Né? Além disso,
ele tem obrigatoriamente que fazer o seminário de tese, né? A publicação aceite de 2 artigos, a apresentação de 2 trabalhos em eventos da área e a participação em eventos, somando aí 45 horas. E aí depois é a própria qualificação, né? E a defesa da tese, né? E a proficiência em línguas, é verdade. No mestrado nós temos a proficiência numa língua, que se faz depois do ingresso, e no doutorado se exige então a proficiência em 2 línguas. Se aproveita a proficiência que já tem do mestrado, se faz a proficiência em mais uma língua estrangeira. Então, as disciplinas. Tá? Nós, recentemente, fizemos uma mudança da estrutura curricular e atualizamos todas as disciplinas do currículo. Então, veja, na linha de ética, nós temos, são 6 disciplinas por linha. Tá? Então, na disciplina de ética, nós temos a disciplina de temas de história da ética, metaética e ética normativa, ética, gestão e tecnologias, ética ambiental e sustentabilidade, bioética e tópicos avançados em ética. Né? Por exemplo, no ano passado, eu lecionei uma disciplina, que era essa da ética ambiental e sustentabilidade, aí o tópico era a ética das mudanças climáticas. Né? Então vejam que nós temos disciplinas aí que conseguem congregar tanto estudos do ponto de vista mais histórico, das teorias morais, como também questões temáticas, como a questão da gestão, né? A questão da ética ambiental, a bioética, as várias possibilidades de trabalhar em temas da bioética, e tópicos avançados da ética, que em geral vai ficar mais adequado para uma pesquisa, né, específica que um professor esteja fazendo no momento. Na linha de epistemologia, linguagem e ciências, nós temos 6 disciplinas também, então a disciplina de epistemologia da religião, né? Então as disciplinas de epistemologia da religião, epistemologia e ciência, fenomenologia, hermenêutica e ciências, ontologia, cultura e linguagem, epistemologia, tecnociências, sustentabilidade, e daí tópicos avançados em epistemologia, linguagem e ciências. Depois, a linha de pesquisa, filosofia social e política, temos 6 disciplinas também. Né? Temos a disciplina de Estado, Instituições e Políticas Públicas, filosofia, sociedade e tecnologias, problemas de filosofia do direito, teorias da justiça e direitos humanos, democracia e perspectivas globais e tópicos avançados em filosofia social e política. O processo seletivo, né, vai se dar no final de julho. No dia 28 de julho, processo seletivo do mestrado, dia 29 de julho, processo seletivo do doutorado. No mestrado, a seleção se dá pela análise do anteprojeto de pesquisa, análise do currículo Lattes e a entrevista. Na entrevista se avalia o quê? A trajetória acadêmica do candidato, que a gente vê pelo currículo Lattes, o anteprojeto de pesquisa e o conhecimento filosófico. Então, a partir de um texto filosófico escolhido pelo candidato de uma lista de 15. Então, qual é essa ideia? No edital aparecem uma lista de 15 textos, desde a República de Platão até o Homo Sacer de George Agamben. Aí vocês vão escolher um desses textos e no dia da entrevista, no dia 28 de julho, a banca vai fazer algumas questões sobre esse texto. Então você vai estudar esse texto para a gente poder, não é, avaliar o conhecimento filosófico do candidato. Para o doutorado, o processo seletivo é no dia 29 de julho e a seleção se dá pela análise do anteprojeto de pesquisa, análise do currículo Lattes e entrevista. Na entrevista, a avaliação vai ser sobre o quê? A trajetória acadêmica do candidato, né? E exatamente, só um pouquinho aqui. Então, né, só para encerrar, no processo seletivo do doutorado, nós temos então a análise do anteprojeto de pesquisa, a análise do currículo Lattes e a entrevista. Na entrevista, se avalia a trajetória acadêmica do candidato e o projeto de pesquisa. Né? E aí é necessário ter a carta de aceite do orientador. Então, a gente sempre recomenda que os interessados no doutorado já entrem em contato com alguns dos nossos professores, a partir da linha de pesquisa que ele está vinculado. No site, vocês podem olhar, ali aparece o corpo docente e aparece o e-mail de cada professor. Fiquem bem à vontade para poder mandar um e-mail e começar a conversa. Tá?
Sobre o anteprojeto de pesquisa, queria comentar rapidamente, tem algumas pessoas que ficam um pouco assustadas, sobretudo os candidatos de mestrado, mas como é que eu faço um projeto de pesquisa? Ele é um texto simples, porque ele é um anteprojeto, né? Então, o anteprojeto de pesquisa, no caso do mestrado, é um texto de 5 a 10 páginas, tá? No caso de doutorado, um texto de 10 a 20 páginas no máximo, já contando as referências bibliográficas. E o que deve constar? Né? O título, né? Provisório, enfim, o título do trabalho, a apresentação do problema de pesquisa, né? A caracterização do problema, qual é o problema filosófico que eu vou tratar, a revisão bibliográfica, importante, não é? Fazer aqui um referencial teórico, que você já tem sobre o tema, apresentar os objetivos, então objetivo geral, objetivos específicos, a relevância e atualidade da proposta, não é? Por que essa proposta de investigação é relevante, ou né, falar da justificativa dela, um cronograma de trabalho, pode-se falar da metodologia, mas não é obrigatório, e as referências bibliográficas no final. Então, a gente aconselha e diz isso, né? Quer dizer, ele é apenas um anteprojeto de pesquisa. Por quê? Porque depois de entrar no PPG, todos os alunos fazem uma disciplina que é o seminário de dissertação no mestrado e o seminário de tese no doutorado. Ali sim é que se vai, sob acompanhamento tanto do orientador como do professor da disciplina, se aprontar o projeto definitivo. Tá? Então não precisem ter uma ansiedade para já ter um projeto totalmente acabado, né? Sobretudo na perspectiva do mestrado. Isso é importante, né, a se comentar. Campos de atuação. Né? Basicamente, o nosso mestrado-doutorado capacita os alunos para atuar no ensino básico, às vezes, no caso do mestrado, tem atuação no ensino básico, e no caso do doutorado, atuação no ensino superior, universidades, né, institutos federais, mas mesmo também, às vezes, né, no ensino básico, sobretudo no ensino médio. Mas também capacita para atuar, né, em comitês de ética e bioética, como assessorar empresas no que concerne ao ESG, bem como criar conteúdo para redes sociais, trabalhar em editoras, em organizações não governamentais e etc. Então, falei no início, mas quero, né, frisar mais uma vez que as inscrições são online. Né, acessem a nossa página, PPG Filosofia Unicinos, só colocar, né, na web PPG Filosofia Unicinos, você já vai ter contato com a nossa página, né, o nosso site. E a ideia aqui das nossas lives é exatamente a gente poder conversar um pouco mais, apresentar o nosso PPG, o que nós estamos fazendo, as nossas pesquisas. Por isso que a ideia é sempre contar com algum colega, né, que queira, que possa participar conosco, algum professor ou mesmo um egresso, para conversar sobre as suas pesquisas. Tá? Um momentinho aqui. Então, a nossa ideia aqui é fazer lives aí nas quintas-feiras, mas hoje estamos fazendo na quarta, né, excepcionalmente, porque amanhã é feriado, mas a ideia é conversar um pouco mais, apresentar para quem não nos conhece, né, as pesquisas que estão sendo realizadas no nosso PPG. Então, eu falei já da estrutura curricular, linhas de pesquisa, um pouco do trabalho de cada professor, e vamos aqui contar com a presença do professor Inácio, apenas deu um problema no vídeo que não abriu, a imagem, não é um vídeo que não abriu, ele vai regressar novamente. E a ideia é conversar um pouco sobre o seu projeto de pesquisa. Né? Eu acredito que uma das formas mais relevantes de conhecer um programa de pós-graduação e ver se você realmente quer, não é, ingressar nele para fazer a sua pesquisa de mestrado ou para fazer a sua pesquisa de doutorado, é conhecer o que os professores estão trabalhando. Né? Claro, estrutura curricular também é importante, mas conhecer a pesquisa a fundo de cada professor eu acho que é fundamental. Né? A esse respeito, é interessante falar também, todos os professores têm grupos de pesquisa e têm encontros periódicos, né, onde os orientandos participam. Orientandos de iniciação científica, de graduação, de mestrado e de doutorado. Então, além também, não é, daquela pesquisa particular
que um candidato pode ter vontade de fazer, né, no âmbito nível do mestrado ou nível do doutorado, ele também vai ter contato com as disciplinas que ele vai cursar. Estava comentando que no mestrado vão ser 5 disciplinas optativas, pode fazer mais, vão ser, não é, o menor número é 14 créditos, então 5 disciplinas, basicamente isso. E no doutorado, 4 disciplinas, são 12 créditos em disciplinas optativas. E além disso, não é, a participação no grupo de pesquisa do professor, onde se estudam, às vezes, né, livros específicos ou matemática específica, onde, além, não é, da investigação particular que se faz, também se faz uma investigação um pouco mais geral, né? Isso é muito importante na formação do acadêmico. Nós acreditamos que isso é tão, ou mais importante, mas tão importante quanto fazer as disciplinas. Uma informação sobre as aulas, né? Temos o início das aulas, está previsto para 1º de setembro, agora de 25. Tá? O curso de doutorado ele tem duração de 4 anos, 48 meses, com a possibilidade de prorrogação por mais um semestre. Né? E o curso de mestrado tem a duração de 24 meses, então 2 anos. Né? Também com a possibilidade de prorrogação de 6 meses. As aulas ocorrem no campus da Unicino São Leopoldo, né? O curso é presencial, e aí períodos aí de funcionamento é manhã, tarde e noite, quer dizer, nós em geral ofertamos de 5 a 6 disciplinas por semestre, e temos disciplinas ofertadas pela manhã, outras disciplinas são ofertadas à tarde, e outras disciplinas são ofertadas à noite. Então sempre a ideia que os alunos vão ter à disposição um leque de disciplinas que ou vão ser pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Isso para possibilitar que alguém, por exemplo, trabalha pela manhã, possa fazer uma disciplina à tarde, alguém que trabalha à tarde possa fazer uma disciplina à noite, né? Ou mesmo possa fazer uma disciplina à tarde e noite, no mesmo dia. Tá? O programa de pós-graduação é presencial, né? Com possibilidade de atividades remotas, realizadas de forma síncrona. Por exemplo, eventos. Né? Muitos eventos são... os alunos participam nessa modalidade síncrona. Também grupos de pesquisa. Muitas vezes, né, um aluno já está morando numa outra cidade, porque já terminou os créditos, mas mesmo assim ele continua participando do grupo de pesquisa do seu professor. Né? Para mais informações, se quiserem, né, podem ficar muito à vontade de consultar a secretaria. Né? Então, esse e-mail da secretaria aparece no site, é ppgfilo@unicinos.br, ou mesmo se quiserem mandar algum e-mail para o coordenador, fiquem bastante à vontade, é dncs@unicinos.br. Todas as informações vocês encontram no site, né? Encontram um edital também no site. Eu sugiro, então, para todos os interessados em fazer o processo seletivo agora, para entrada em 2025-2, dê uma olhada no edital, dê uma olhada no site, dê uma olhada, né, na parte que fala de disciplinas, professores, bolsas e etc. Deixem aqui convidar novamente o professor Inácio Helfer. Vamos ver se aqui o professor conseguirá entrar com seu vídeo. Eu já fiz o convite a ele. Inácio Helfer ativou o vídeo. Ó, pelo menos Agora, aparece uma mensagem aqui, Inácio Helfer. sim, sim. Você consegue me ver? O Vamos vídeo. ver. Por favor, eu não vejo o professor Inácio. Quem está acompanhando a live, vê o professor Inácio? Denis, você consegue me escutar? Sim, escutando bem, Inácio. Então, eu te passo a palavra aqui para você falar, né, do seu projeto de pesquisa, tá bom? Fique bastante à vontade. Tá, ok. Bom, então, muito obrigado, professor Denis, que é o coordenador do PPG. É uma alegria eu poder participar dessa live. Eu não sou muito traquejado
Não vemos o professor. Pois bem, eu não sou muito traquejado no Instagram, não tenho muito conhecimentos, e acho que vai ser só o áudio que eu vou transmitir para vocês. Eu tentei já acionar alguns recursos, mas não deu. Bom, a minha pesquisa. Em primeiro lugar, eu estou vinculado à linha de pesquisa Filosofia Social e Política, né? E venho trabalhando há um bom tempo com a tradição da filosofia alemã, sobretudo temas ligados à filosofia política e ética, moral de Kant, de Hegel. Hegel também trabalha um pouco alguns elementos da sua lógica modal e a recepção que contemporâneos fazem da filosofia hegeliana, né? Aí, em especial, entram comentadores, muitos brasileiros, por exemplo, eu estimo muito o professor recentemente falecido Marcos Miller, da Unicamp, né? Mas também tínhamos aqui na própria Unicinos o professor agora me deu um pequeno branco. Bom, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, eu trabalhei um bom tempo com o professor Denis Rosenfield, né? Onde, nas temáticas de filosofia política, né, sobretudo aquele texto sobre a filosofia política da liberdade, em Hegel, né, me chamava bastante atenção. Bom, também um outro professor assim, na Unicinos é o Cirne Lima. Cirne Lima fez várias incursões, né, puxando a discussão da filosofia hegeliana para sistemas, queridos sistemas contemporâneos, né? Então, eu também me engajei um pouco nessa reflexão. Atualmente, eu venho pesquisando sobre a recepção feita de alguns conceitos hegelianos, por exemplo, o conceito de reconhecimento ou política do reconhecimento por parte de Charles Taylor, também Axel Honneth, né? E outros brasileiros com quem eu venho dialogando sobre esse tema, o professor Denilson Werler, por exemplo, professor Criciúma, Ricardo Criciúma, e outros. Bom, assim, especificamente na pesquisa que venho trabalhando, eu gostaria também de comentar que eu, nesse momento, estou oferecendo um grupo de pesquisa que se encontra, eu coordeno um grupo de pesquisa que se encontra semanalmente numa atividade de extensão intitulada A Fenomenologia do Espírito de Hegel, Leitura e Análise. Nós estamos fazendo a leitura, sim, da fenomenologia do espírito, já passamos pela dialética do senhor e do escravo, estamos nesse momento fazendo a leitura das passagens sobre a razão observadora da fenomenologia do espírito e sempre fazendo uma vinculação com questões atuais, né? Por exemplo, na questão da consciência, passagem da consciência para a autoconsciência. Então, que reflexos isso tem, por exemplo, na teoria lacaniana, né? Lacan investigou essa temática e trabalhou ela na perspectiva do simbólico, né? Mas, sobretudo, trabalhou no entendimento do que é o desejo, né? E como o desejo ele mobiliza, de certa forma, o espectro mais profundo das nossas concepções acerca do mundo, mas também dos nossos desafios, que são os desafios propriamente emocionais, né? E também os desafios, poderíamos chamar,
também de epistêmicos, de leitura do mundo e da compreensão do mundo que nós fazemos à luz de um certo referencial, né? Então, esse grupo é um grupo que está lendo a fenomenologia do espírito e, ao mesmo tempo, é meu grupo de pesquisa, onde eu reúno meus orientandos, né? Uma outra atividade que eu venho desenvolvendo no que concerne a editoração de revistas. Eu estou trabalhando como editor da revista Controvérsia e a revista Filosofia Unicinos. A revista Controvérsia é uma revista que eu convido todos vocês a lerem, bem como a Filosofia Unicinos, né? São revistas coordenadas por mim, mas com uma participação muito efetiva dos nossos professores e também de alunos. No caso da Controvérsia, participam muitos alunos, são um número de 4 hoje, né, que participam como editores assistentes. E na revista Filosofia Unicinos, que aceita e divulga artigos de pesquisadores, doutores, né, na área da filosofia ou das ciências humanas em geral. Também participam colegas, o professor Leonardo Kussler, né, e mais um doutorando que me auxilia muito, Luiz Miguel Meirelles. Enfim, então são veículos que eu também convido vocês para tomarem conhecimento. É interessante saber o que nós veiculamos, o que nós também pensamos, pois muitos professores pesquisadores coordenam dossiês na revista Filosofia Unicinos e com isso divulgam os seus trabalhos. Recentemente, o professor Denis, né, coordenou um dossiê sobre inteligência artificial e ética, né? É um dossiê que teve uma repercussão muito importante, né? E nesse momento, por exemplo, temos um dossiê sobre as mulheres e a filosofia, que ainda, melhor, a chamada já encerrou o limite de entrega dos textos, mas está sendo organizado para sair uma publicação até o final deste ano, né? Bom, com relação à minha pesquisa, eu venho trabalhando com um tema ligado à teoria da ação. E a grande pergunta é, afinal, o que significa agir? Nós humanos agirmos, né? Ou nós humanos, por exemplo, promovermos uma ação que qualificaríamos como uma ação moral, que tenha, portanto, uma repercussão que afeta as pessoas do ponto de vista de um conjunto de valores, seja essa afetação considerada boa ou considerada má, né? Então, eu entendo que é possível, e é isso que eu pesquiso basicamente, é possível encontrar referenciais ou algumas noções que estão na filosofia de Hegel e que nos auxiliam a pensar a ação humana. Eu vou contextualizar rapidamente da seguinte maneira, né? O filósofo Hegel, ele diria assim, uma abelha que sai da colmeia e que vai em direção ao néctar, né, que é o alimento dela, que procura esse néctar, ela promove, poderíamos dizer assim, uma ação, né? Ela se desloca da colmeia, vai ao néctar, retorna. Um ser humano que nós, por exemplo, que decidimos dizer a verdade, né? Ou almejamos em todas as ações que promovemos, normalmente
falar a verdade, ser honestos, né? Estamos também promovendo uma ação. Mas qual é a diferença entre o primeiro exemplo e o segundo, né? O primeiro exemplo, Hegel diria, o filósofo Hegel diria, bom, aqui nós temos algo que é parecido com uma ação humana, mas o que falta nela? O que falta é o conhecimento do porquê eu estou agindo. A abelha não sabe disso. Agora, nós humanos, quando nos propomos a dizer a verdade, sermos pessoas honestas, nós temos uma razão para agir desta maneira, né? Temos um motivo. Bom, a teoria da ação, ela justamente se interessa por esses procedimentos que nós humanos realizamos e que foram, em grande medida, sistematizados numa reflexão a partir de Donald Davidson, e que, na sequência, tivemos assim, uma série de leituras, como de Anscombe, tivemos leituras que, no contexto da filosofia hegeliana, nós encontramos em Michael Quandt, em Charles Taylor, para citar apenas dois nomes, né? E nesse momento, eu estou organizando a minha pesquisa a partir de uma pensadora norte-americana, Korsgaard, que reflete sobre a teoria da ação, o que nos move a agir efetivamente, se são estados mentais, intenções e propósitos, desejos, ou se seria o valor intrínseco na própria ação, naquilo que nós vamos realizar, né? Então, se há um valor nessa conduta, no caso do exemplo do ser honesto, se esse valor intrínseco nos mobiliza justamente a promover as ações que nós promovemos no dia a dia. E essa questão, ela não é tão simples de responder, né? Por exemplo, na perspectiva daqueles que eu nomeio como causalistas, né? Os pensadores causalistas, eles diriam, olha, o que move a ação humana, em primeira mão, sempre são atos mentais, né? Que podem também ser denominados como situações desejosas, situações de reação a algo, né? Situações de conquistar algo, então planejar e realizar algo. Então, ali nós temos atos mentais que precederiam a ação propriamente dita, né? E os não causalistas, né, um segundo grupo, vai afirmar que as ações, elas não são promovidas em primeira mão por algo que representaria a causa externa à ação propriamente dita, né? Mas sim estaria dentro da própria ação, ou seja, estaria naquela prefiguração, claro, anterior à ação, sobre o valor intrínseco dessa ação. No exemplo de dizer a verdade, eu poderia, de uma forma assim bem simplificada, afirmar que os causalistas diriam, bom, nós dizemos a verdade porque alguém nos ensinou, nossos pais nos ensinaram, há uma expectativa social para que nós sejamos honestos, né? Em diferentes ambientes de trabalho, de relacionamento interpessoal mais próximos, relacionamentos afetivos, por exemplo, né? E numa perspectiva não causalista, né? O motivo de dizer a verdade, de ser honesto,
estaria naquela representação não externa, ou seja, que outros é, é, desejam isso, ou as instituições requerem isso de nós, ou porque nossos pais nos ensinaram, etc. Não estaria numa, como diria Kant, numa vontade heterônoma, né? Mas estaria propriamente numa vontade autônoma, seria a expressão autônoma dessa vontade que, através de um ajuizamento que nós fazemos sobre o valor intrínseco desse modo de agir, no caso, ser honesto, que nos motivaria a promover esta ação, né? Bom, a minha pesquisa ela vai discutir sobre essas duas razões, e eu levanto uma hipótese, e agora já vou indo para o final da minha exposição da pesquisa, e não sei se é possível abrir espaço para conversar, se alguém quiser lançar perguntas, mas a hipótese que eu apresento é de que, efetivamente, Hegel ele segue uma trajetória que foi inaugurada por Kant na resposta ao o que nos move, que nos leva a agir, né? Que é a resposta em torno da autonomia da vontade, né? Mas Kant, na leitura hegeliana, não é suficiente para dar uma resposta à altura, contundente, né? A hipótese que eu sustento é que Hegel ele promove uma dialética de superação tanto da perspectiva denominada causalista como da perspectiva não causalista, ao sustentar duas teses, né? Duas teses. A primeira é de que a liberdade é a questão, o livre-arbítrio é a questão central a ser refletida no contexto da subjetividade moral que age em vista da promoção de certos valores, né? Então, a reflexão em torno do livre-arbítrio e, basicamente, Hegel vai sustentar, sim, nós somos livres, nós somos radicalmente livres, né? Embora hajam muitas situações em que, por exemplo, na reflexão que Hegel desenvolve em torno do ardil da razão, que há, portanto, um espírito do mundo, de certa forma, que nos leva a agir de uma determinada maneira, nós sempre somos os sujeitos que temos esse poder de seguir esse ardil da razão ou não, né? Bom, esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento da hipótese é o de que, basicamente, basicamente não, um importante referencial, um crucial referencial que nos ajuda a avaliar, enquanto agentes livres, a alternativa que nós vamos escolher para promover a ação é a eticidade, ou seja, é o conjunto de valores presentes naquilo que Hegel denomina, e que eu acho que é uma boa forma de designar, é a eticidade viva, ou é a ética vivida, tá? Ética vivida que tem problemas, mas que também tem, então, tem vícios, mas que também tem virtudes, tá? Mas ela nos dá uma orientação, e essa orientação ela seria promovida assim pelas instituições, né? Pelas três grandes instituições, que é o núcleo da família, mas também podemos, como Axel Honneth muito bem expõe no seu livro Direito da Liberdade, é o espaço da afetividade, portanto, é o espaço também
de trocas de amor, de carinho, de amizade. Bom, essa é a primeira. A segunda, a sociedade civil, o mercado, com as suas normas, as suas práticas, as suas expectativas comportamentais. E, em terceiro lugar, a esfera pública, né? A esfera pública estatal, que também nos apresenta esses referenciais. Bom, então, a pesquisa que eu desenvolvo é sobre a teoria da ação, né, a partir da filosofia hegeliana, e que, nesse momento, eu diria sim, inclusive eu vou oferecer um seminário no próximo semestre, convido vocês para participar desse seminário. Ele vai versar sobre o tema da normatividade, como entender a normatividade e tomando como inspiração as noções apresentadas por Korsgaard, Elizabeth Korsgaard. E é isso. Então, muito obrigado e passo a palavra ao Denis agora. Não estou lhe ouvindo. Está sem... Denis está sem áudio. Assim, muito obrigado, então, professor Inácio. Se alguém quiser fazer alguma questão, pode ficar à vontade, ali no chat. Tá ótimo. Se quiserem também, posteriormente, entrar em contato com o professor Inácio, vocês têm acesso ao e-mail do professor Inácio, lá na página do PPG, que eu estava falando antes. Deem uma olhada, olhem o edital, olhem a nossa página, não é? As pesquisas que estão sendo realizadas pelos nossos professores, estrutura curricular. Não é? E se quiserem, então, fazer participar do processo seletivo, as inscrições vão até agora julho, e o processo seletivo dias 28 e 29. Queremos então desejar uma boa noite a todos e todas. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Uma boa noite. Tchau.